Imagine você sozinho, no turno da noite, vigiando um prédio deserto e antigo. O silêncio é opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio distante. De repente, algo se move nas sombras, algo que não deveria estar lá, algo que desafia a lógica e o bom senso. Essas não são meras lendas urbanas ou invenções da mente, são histórias reais de seguranças comuns, como você ou eu, que enfrentaram o inimaginável em suas rotinas noturnas. Prepare-se para gelar a espinha com 3 relatos aterrorizantes que vão te fazer questionar o que realmente espreita no escuro, quando as luzes se apagam e o mundo dorme. Bem-vindo a um mergulho no terror verdadeiro. Vamos começar com a primeira história, o guardião da fábrica abandonada. Ajuste as luzes, pegue um cobertor e fique atento, o terror está prestes a começar. Era o ano de 1992, em uma pequena cidade industrial no interior dos Estados Unidos, chamada Milford. A fábrica de têxteis Hawthorne havia sido fechada há uma década, vítima da recessão econômica que varrera o país. Seus vastos salões, outrora cheios de operários e o barulho incessante de teares, agora ecoavam apenas com o silêncio opressivo do abandono. Ferrugem cobria as máquinas gigantes, e poeira acumulada formava camadas grossas no chão de concreto rachado. O prédio, com seus 3 andares labirínticos e um porão úmido, era um labirinto de sombras e memórias esquecidas. Para evitar vândalos e saqueadores, a prefeitura contratou uma empresa de segurança privada, e foi assim que Robert Klein, um homem de 45 anos, pai de família e veterano da Guerra do Vietnã, assumiu o turno noturno. Robert era um sujeito prático, cético em relação a histórias de fantasmas. Ele via o emprego como uma forma simples de pagar as contas, patrulhar os corredores vazios das 22 horas às 6 horas, checar portas trancadas e relatar qualquer irregularidade. Equipado com uma lanterna velha, um rádio chiado e uma garrafa térmica de café forte, ele começava sua ronda todas as noites com a mesma rotina: entrar pela porta principal enferrujada, acender as luzes fracas do painel de emergência e caminhar pelos andares. A fábrica cheirava a mofo e óleo rançoso, um odor que se impregnava em suas roupas e o seguia para casa. Nas primeiras semanas, tudo era tranquilo. Ele ouvia ratos correndo nas paredes, o vento uivando através de vidros quebrados, e, ocasionalmente, o estalo de metal expandindo com a mudança de temperatura. Nada que um homem racional como ele não pudesse explicar. Mas na terceira semana, algo mudou. Era uma noite chuvosa de outono, com trovões distantes iluminando o céu escuro. Robert iniciou sua patrulha como de costume, mas ao subir para o 2º andar, onde ficavam os antigos teares, ele ouviu um som que não se encaixava: o zumbido baixo de uma máquina ligando. Parou, lanterna em punho, o coração acelerando ligeiramente. Deve ser o vento, murmurou para si mesmo, avançando cautelosamente. O zumbido cresceu, misturando-se a um clique ritmado, como se os teares estivessem tecendo invisivelmente. Ele apontou a luz para as máquinas cobertas de poeira, nada se movia. O som parou abruptamente quando ele se aproximou, deixando apenas o eco de sua respiração. Rindo nervoso, Robert atribuiu ao cansaço e continuou. Na noite seguinte, o incidente se repetiu, mas com uma adição perturbadora. Enquanto inspecionava o porão, um labirinto de caixas velhas e tubulações enferrujadas, ele sentiu uma corrente de ar frio, como se uma porta tivesse sido aberta. Virou-se rapidamente, mas o porão estava vazio. Então, veio o sussurro, baixo, quase inaudível, como uma voz distante chamando-o da ajuda. Robert congelou, suor frio escorrendo pela nuca. Ele vasculhou o local com a lanterna, chamando pelo rádio para o supervisor, mas a estática engoliu sua voz. "Alguém aí!" gritou ele, ecoando nas paredes úmidas. Silêncio. Convencendo-se de que era uma ilusão auditiva causada pelo isolamento, ele terminou o turno tremendo, mas determinado a não pedir demissão. Os dias se arrastaram, e os eventos escalaram. Robert começou a registrar tudo em um caderno velho, para provar a si mesmo que não estava enlouquecendo. Na 4ª noite, enquanto patrulhava o 3º andar, o escritório administrativo abandonado, com mesas viradas e papéis amarelados espalhados, ele viu uma sombra se mover no canto do olho.
Virou-se, lanterna piscando, e capturou um vislumbre, uma figura humana, esguia e curvada, desaparecendo atrás de uma pilha de arquivos. Ei! Pare aí, berrou ele, correndo atrás. Mas ao chegar, nada além de poeira remexida. Seu rádio chiou sozinho. Corra! O pânico subiu, mas Robert, treinado no Vietnã para enfrentar o medo, prosseguiu. Pesquisando na biblioteca local durante o dia, Robert descobriu o passado sombrio da fábrica. Em 1982, um acidente terrível havia ocorrido. Uma explosão no porão matara 5 operários, incluindo um supervisor chamado Elias Thorne, que supostamente negligenciara manutenções por ganância. Os corpos foram encontrados mutilados pelas máquinas, e rumores diziam que Elias assombrava o local, culpado por suas ações. Robert riu da ideia, mas as noites pioraram. Sons de choro ecoavam pelos corredores, portas batiam sozinhas, e ele sentia toques frios em seu ombro, como dedos esqueléticos. Uma noite, o clímax chegou. Robert estava no segundo andar quando as luzes de emergência piscaram e apagaram, mergulhando tudo em escuridão absoluta. Sua lanterna falhou, deixando-o tateando às cegas. O zumbido das máquinas voltou, alto e ensurdecedor, misturado a gemidos de dor. Quem está aí? Mostre-se, gritou ele. Uma voz rouca respondeu, você, sabe, o que eu fiz. Passos se aproximaram, arrastados e pesados. Robert recuou, colidindo com uma máquina. No escuro, ele sentiu mãos geladas apertando seu pescoço, sufocando-o lutando. Ele acendeu um isqueiro de emergência, e viu o rosto decomposto de Elias Thorne, olhos vazios e boca torcida em um grito silencioso. Me perdoe, sussurrou a aparição. Robert desmaiou. Acordou horas depois, com o supervisor o sacudindo. A polícia foi chamada, mas nada encontraram além de marcas de estrangulamento em seu pescoço, marcas que pareciam impressões digitais antigas. Exames forenses ligaram as digitais a Elias, morto há anos. Robert pediu demissão, mudando-se para outra cidade, mas as noites nunca mais foram as mesmas. Ele relatou tudo em um fórum online anos depois, e investigadores paranormais confirmaram atividade no local. A fábrica foi demolida em 2005, mas relatos de assombrações persistem nas redondezas. Essa história, baseada em depoimentos reais arquivados em relatórios policiais de Milford e testemunhos coletados por caçadores de fantasmas, nos mostra como o passado pode voltar para assombrar os vivos. Robert Klein viveu para contar, mas quantos não tiveram essa sorte? Essa primeira história nos deixou com um frio na espinha, não é? A fábrica abandonada de Milford guarda segredos que Robert Klein nunca esquecerá. Mas, se você achou isso perturbador, prepare-se, a próxima história é ainda mais arrepiante. Vamos para um hospital onde o silêncio da noite esconde ecos de tragédias antigas. Curta o vídeo agora para apoiar nosso trabalho e comente: o que você faria no lugar de Robert? Estamos em 2004, na cidade de São Paulo, Brasil, em um hospital público chamado Santa Clara, construído nos anos 1940. O prédio, com sua fachada descascada e corredores labirínticos, era uma relíquia de outra era. Durante o dia, o Santa Clara ainda funcionava, atendendo pacientes em alas reformadas, mas à noite, grande parte do edifício permanecia fechada, especialmente o terceiro andar, onde uma antiga ala psiquiátrica havia sido abandonada após um incêndio devastador em 1978. O fogo, segundo registros oficiais, matou 12 pacientes e 2 funcionários, todos trancados em quartos de contenção. A causa nunca foi esclarecida, mas rumores de negligência e experimentos médicos antiéticos circulavam entre os moradores locais. O hospital contratava seguranças para patrulhar as áreas desativadas, garantindo que vândalos ou curiosos não invadissem. Foi nesse cenário que Mariana Costa, uma segurança de 32 anos, entrou em cena. Mariana era nova no emprego, mas experiente. Tinha trabalhado em shoppings e eventos, acostumada a lidar com situações tensas, mas nunca com o sobrenatural. Sua tarefa no Santa Clara era simples: rondar os andares à noite, verificar portas trancadas e relatar qualquer atividade suspeita.
Equipada com um cacetete, uma lanterna potente e um rádio, ela começava seus turnos às 23 horas, sozinha no prédio quase deserto, exceto por alguns funcionários na ala ativa no térreo. O terceiro andar, no entanto, era onde as coisas ficavam estranhas. Colegas mais velhos alertaram Mariana: evite o terceiro andar depois da meia-noite. Você vai ouvir coisas, e talvez ver. Ela riu, atribuindo as histórias a brincadeiras de novatos, mas guardou as palavras na memória. Na primeira semana, tudo correu bem. Mariana patrulhava os corredores escuros, o feixe de sua lanterna cortando a penumbra. O hospital cheirava a desinfetante misturado com mofo, e o silêncio era quebrado apenas pelo eco de seus próprios passos no linóleo gasto. No entanto, na oitava noite, algo mudou. Enquanto subia a escada para o terceiro andar, ela ouviu um som que não pertencia, o bip lento e irregular de um monitor cardíaco, vindo de uma ala que não tinha energia elétrica há décadas. Curiosa, mas cautelosa, ela apontou a lanterna para o corredor à sua frente. As portas dos quartos estavam todas trancadas, mas o som parecia vir do final do corredor, onde uma sala de eletrochoque abandonada permanecia intacta, com equipamentos enferrujados ainda no lugar. Mariana avançou, o coração batendo mais rápido. O bip ficou mais alto, acompanhado por um murmúrio baixo, como vozes abafadas conversando. "Alguém aí?", chamou ela, a voz ecoando sem resposta. Ao chegar à sala, o som parou abruptamente. A lanterna revelou uma cadeira de contenção coberta de poeira, com cintos de couro pendurados. Não havia monitor cardíaco à vista. Mariana tentou o rádio para relatar, mas a estática engoliu sua voz. Convencida de que era um defeito do prédio velho, ela voltou à sua ronda, mas a sensação de ser observada a perseguiu pelo resto da noite. Nos dias seguintes, os incidentes aumentaram. Portas que ela trancava apareciam entreabertas horas depois. Pegadas úmidas surgiam no corredor do terceiro andar, mesmo sem chuva. E, em uma noite particularmente fria, Mariana ouviu risadas abafadas vindo de trás de uma parede. Ela começou a anotar tudo em um caderno, como forma de manter a sanidade. Consultando um colega, descobriu que o terceiro andar era evitado até pelos funcionários mais antigos. Ele mencionou o incêndio de 1978 e histórias de pacientes que nunca deixaram o hospital. Intrigada, Mariana pesquisou na internet e encontrou fóruns locais com relatos de médicos que ouviram gritos à noite e viram figuras em aventais brancos desaparecendo em corredores. Uma semana depois, o terror escalou. Durante uma ronda, Mariana notou que o elevador de serviço, que estava desativado há anos, começou a se mover sozinho. A luz do painel piscava, indicando que ele subia do porão para o terceiro andar. Ela correu até a porta do elevador, que se abriu com um rangido. Dentro, havia apenas escuridão, mas um cheiro forte de queimado invadiu suas narinas. "Saia daí, agora!", gritou uma voz feminina, clara e desesperada, de dentro do elevador. Mariana recuou, o coração disparado, enquanto o elevador se fechava lentamente. Ela chamou reforços pelo rádio, mas ninguém respondeu. Sozinha, decidiu descer ao porão para investigar. O porão do Santa Clara era um labirinto de caixas médicas, cadeiras de rodas quebradas e arquivos empoeirados. Lá, Mariana encontrou uma porta de metal trancada, marcada com um símbolo estranho, como um círculo com linhas cruzadas. Ao tocar a maçaneta, ela sentiu um choque elétrico leve, e a porta se entreabriu sozinha. Dentro, havia uma sala pequena, com paredes chamuscadas e uma pilha de prontuários médicos queimados. No centro, uma figura indistinta, uma mulher em um avental hospitalar rasgado, com cabelos longos cobrindo o rosto, estava parada, imóvel. "Você não deveria estar aqui", sussurrou a figura, sem mover a boca. Mariana gritou, a lanterna caindo de sua mão. A figura avançou, flutuando ligeiramente acima do chão, e o ar ficou insuportavelmente frio. Desesperada, Mariana correu, subindo as escadas até o térreo, onde encontrou um colega que chegava para o turno da manhã. Ela relatou tudo, tremendo, mas a administração do hospital minimizou, sugerindo estresse. No entanto, câmeras de segurança do terceiro andar, revisadas dias depois, mostraram algo perturbador:
vultos indistintos movendo-se pelos corredores, e uma imagem granulada de Mariana no porão, com uma figura feminina ao seu lado, embora ela jura que estava sozinha. Investigadores paranormais, chamados por um funcionário, identificaram a figura como possivelmente ligada a uma paciente do incêndio, uma mulher chamada Clara, que morreu tentando salvar outros. Mariana pediu demissão logo após o incidente, mas nunca se recuperou completamente. Ela relatou pesadelos recorrentes com a mulher do avental, e marcas de queimadura apareceram em seu braço semanas depois, sem explicação médica. O Hospital Santa Clara foi parcialmente demolido em 2010, mas o terceiro andar permanece intacto, e relatos de atividades paranormais continuam. Essa história, baseada em depoimentos de funcionários e arquivos de investigadores locais, nos lembra que alguns lugares guardam mais do que memórias, guardam presenças que se recusam a partir. Duas histórias que nos fizeram repensar o que espreita na escuridão. O Hospital Santa Clara deixou Mariana marcada para sempre, mas a próxima história é a mais perturbadora de todas. Um segurança em um prédio moderno enfrenta um intruso que ninguém vê, mas todos sentem. Qual história te assustou mais até agora? Deixe nos comentários e prepare-se, o terror está prestes a atingir outro nível. Vamos lá! Era 2018, em Londres, Inglaterra, no coração financeiro da cidade. O edifício Zenith era um arranha-céu de 25 andares, com escritórios de grandes corporações, salas envidraçadas e tecnologia de ponta. Inaugurado em 2005, o prédio era símbolo de modernidade, com sistemas de segurança avançados, câmeras em todos os andares e portas automáticas controladas por cartões magnéticos. Mas, apesar de sua fachada reluzente, havia rumores entre os funcionários, luzes piscando sem motivo, elevadores parando em andares vazios e sussurros ouvidos nos banheiros após o expediente. A empresa de segurança contratada para o turno noturno não dava atenção a essas histórias, considerando as distrações de funcionários exaustos. Foi nesse ambiente que Daniel Harris, um segurança de 28 anos, começou a trabalhar. Daniel era um ex-policial militar, treinado para manter a calma sob pressão. Ele assumiu o turno da noite no Zenith, das 22 horas às 6 horas, com a tarefa de monitorar câmeras, patrulhar os andares e garantir que o prédio permanecesse seguro. Equipado com um tablet para acessar as câmeras, um rádio e uma lanterna tática, ele se sentia preparado para qualquer situação, desde intrusos até falhas técnicas. O Zenith era silencioso à noite, exceto pelo zumbido dos sistemas de ventilação e pelo clique ocasional das portas automáticas. Nas primeiras semanas, Daniel achou o trabalho monótono, mas confortável. Ele passava horas na sala de controle, verificando telas, e fazia rondas nos andares superiores, onde as luzes fluorescentes criavam reflexos estranhos nas janelas de vidro. Na terceira semana, porém, algo mudou. Durante uma ronda no 15º andar, Daniel notou que uma porta de escritório, que ele havia trancado horas antes, estava entreaberta. Ele verificou o sistema, nenhum cartão magnético havia sido usado para abri-la. Cauteloso, ele entrou, apontando a lanterna. A sala estava vazia, mas uma cadeira de couro estava virada, como se alguém tivesse saído às pressas. No chão, ele encontrou um pedaço de papel rasgado, com as palavras "Me encontre" rabiscadas em tinta preta. Daniel riu nervoso, atribuindo a um colega brincalhão, mas guardou o papel no bolso. Ao voltar para a sala de controle, revisou as câmeras, nada. Nenhuma movimentação, nenhum intruso. Ainda assim, ele relatou o incidente ao supervisor, que descartou como vento ou falha na trava. Dias depois, os eventos escalaram. Durante uma patrulha no 20º andar, Daniel ouviu um som de arrastar, como móveis sendo movidos, vindo de uma sala de reuniões. Ele correu até lá, mas encontrou tudo no lugar, exceto por um espelho na parede, que refletia um vulto indistinto por uma fração de segundo. Ele girou, lanterna em punho, mas o corredor estava vazio. O rádio chiou sozinho. "Você já me viu?" O coração de Daniel disparou. Ele tentou chamar a base, mas a estática engoliu sua voz. Convencido de que era uma falha técnica, ele começou a registrar tudo em um aplicativo de notas no tablet, para manter a sanidade.
Intrigado, Daniel pesquisou sobre o Zenit durante o dia. Ele descobriu que o terreno onde o prédio foi construído pertencia a uma antiga mansão vitoriana, demolida em 2003. A mansão pertencia a um rico comerciante chamado Edward Grayson, que desapareceu em 1897 após ser acusado de envolvimento em um crime violento não resolvido. Rumores diziam que Grayson foi morto por vingança e enterrado secretamente no terreno. Funcionários do Zenit relatavam, em fóruns online, avistamentos de um homem de terno nos andares superiores, sempre à noite. Daniel, cético, descartou as histórias, mas os incidentes continuaram. Uma noite, enquanto monitorava as câmeras, Daniel viu algo que o fez congelar. No 18º andar, uma câmera mostrou uma figura escura, indistinta, parada no corredor. Quando ele mudou para outra câmera, a figura havia sumido. Ele correu até o local, mas encontrou apenas ar frio e um leve cheiro de charuto, algo que não fazia sentido em um prédio onde fumar era proibido. Nos dias seguintes, objetos começaram a se mover sozinhos, canetas caíam de mesas, portas se abriam e fechavam, e o elevador principal insistia em parar no 13º andar, que estava vazio para reformas. O clímax veio em uma noite chuvosa, quando Daniel estava no 22º andar. As luzes do corredor começaram a piscar, e o tablet mostrou falhas em todas as câmeras, com imagens granuladas exibindo vultos se movendo rapidamente. De repente, ele sentiu um peso no peito, como se estivesse sendo pressionado contra a parede. "Você não pertence aqui", sussurrou uma voz masculina, grave e distorcida, diretamente em seu ouvido. Daniel tentou correr, mas suas pernas pareciam presas. No escuro, ele viu uma figura alta, vestida com um terno antiquado, com olhos brancos e sem pupila. A figura apontou para uma janela, onde Daniel viu, por um momento, uma cena impossível, a mansão vitoriana, como se o prédio moderno tivesse desaparecido. Desesperado, Daniel conseguiu se libertar e correu para o elevador, que o levou ao térreo. Lá, ele relatou tudo ao supervisor, que revisou as câmeras. As imagens mostraram Daniel parado no corredor, sozinho, mas com uma sombra indistinta ao seu lado, movendo-se em sincronia. Especialistas paranormais, chamados por um colega, sugeriram que o homem de terno poderia ser Edward Grayson, preso ao terreno por culpa ou vingança. Daniel pediu demissão no dia seguinte, mas nunca mais foi o mesmo. Ele relatou pesadelos com a figura e dores inexplicáveis no peito. O Zenit continua funcionando, mas seguranças noturnos evitam o 13º e o 22º andares, e relatos de avistamentos persistem. Essa história, baseada em depoimentos de funcionários e investigações paranormais publicadas em blogs londrinos, nos mostra que até os lugares mais modernos podem esconder segredos do passado. Daniel enfrentou o invisível, mas o que você faria contra algo que não explica? Desde então, o edifício Zenit permanece ativo, luzes continuam piscando no 22º andar, e o sistema de segurança ainda registra movimentações às 3 horas da manhã, sempre no mesmo corredor onde Daniel quase perdeu a razão. Os novos seguranças afirmam ouvir passos e sentir o cheiro de charuto, mesmo quando estão sozinhos. Um deles contou que certa vez, ao revisar as câmeras, viu um reflexo por trás do próprio ombro, o reflexo de um homem de terno, sorrindo. A empresa nunca confirmou oficialmente nada, mas há um registro curioso. O sistema eletrônico ainda identifica o cartão de Daniel Harris como ativo, mesmo anos após sua demissão. E você? Se estivesse sozinho, no silêncio de um prédio escuro, e visse uma sombra se mover onde não deveria, você olharia de novo, ou desligaria a câmera? Se gostou dessas histórias, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente, eu teria coragem. E prepare-se, porque na próxima história, talvez o próximo chamado venha do outro lado da tela.